Meu amigo, o escândalo do INSS está cada vez mais escabroso. Na medida em que coisas vão sendo investigadas, o escândalo se torna ainda maior. Por exemplo, aqui, o caso de uma mulher que era sozinha, ela presidente de duas associações que promoviam descontos do pagamento dos idosos, dos aposentados, dos pensionistas, e ela, nessa mamata aí, viajou 33 vezes, meu amigo, em menos de um ano, inclusive aqui para Dubai, para Paris, para Lisboa, tudo com a grana dos aposentados. De acordo com a investigação da Polícia Federal, não sou eu que estou falando isso aí. A coisa vai ficando cada vez mais escabrosa e na medida que esses detalhes sórdidos vão aparecendo, todo o escândalo, toda essa polêmica se torna mais cruel. O que está sendo feito às custas dos aposentados no Brasil? Isso é uma coisa hedionda. E, como você sabe muito bem, filho feio não tem pai, né? O pessoal aqui bolsonarista, né? Como diz a grande mídia, os bolsonaristas estão explorando essa fraude para colocar o rótulo de corrupção no Lula. Como se fosse necessário colocar mais algum rótulo de corrupção no Lula, no PT, a essa altura do campeonato. Enquanto isso, né, os deputados do PT vão culpar o Bolsonaro por fraude no INSS, vão tentar fazer o exato oposto nessa história aqui, meu amigo. Muito engraçada essa situação aqui, sem sombra de dúvidas, né? Então, vamos dar uma olhada nesse ponto, vamos analisar essas questões aqui de maneira geral, porque são realmente escandalosas, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso aí me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? E você quer ver uma coisa pior? Olha só, o PDT já mandou o seu ultimato para o governo Lula. Carlos Lupe é o presidente aliás, o ministro da Previdência Social, um cara que já se sabe agora fez vistas grossas em relação ao que estava acontecendo no INSS. Sim, o Stefanuto rodou, o presidente do INSS foi demitido, mas a culpa do Carlos Lupe está aí ainda para ser averiguada. E ele é do PDT, base aliada do governo Lula, e é uma peça-chave no sentido de garantir o apoio desse partido ao governo atual. Tanto que, né, o senhor Mário Heringer, né, que é líder do PDT na Câmara, afirmou claramente que se o Carlos Lupe for demitido, o PDT vai sair da base do governo. E eu não duvido nada que eles estão querendo mesmo, só estão usando isso aí como argumento, né? Talvez seja inevitável a saída do Carlos Lupe, então já querem desembarcar do governo, vão aproveitar esse embalo aí, né? Então, ele está falando aqui que isso seria um sinal de que o PT não tem reciprocidade com os que apoiam ele e tudo mais, né? Enfim, aliás, o Carlos Lupe é presidente do PDT, embora licenciado, né? Enfim, claro que o Carlos Lupe vai sobrar para ele nessa história. Eu defendo bastante esse ponto aqui no canal. Se não sobrar, é porque o PT não pode abrir mão do apoio do PDT. Mas motivos para o Carlos Lupe ser demitido tem de sobra, e o governo Lula sabe muito bem disso e preferiria demitir o cara de fato, porque ele está enfiando os pés pelas mãos, ou então ele sabe de muita coisa e pode comprometer o governo, não sei. Mas o Carlos Lupe não se ajuda e não ajuda o governo Lula de maneira geral, né? Esse caso aqui dessa fraude, olha, né? Para você ter uma noção do problema, isso é um problema de duas associações, no caso de uma pessoa. Tem uma multidão envolvida nessa história. Então, essa senhora aqui, ela era presidente de duas associações ao mesmo tempo, né? Então, veja aqui que ela foi presidente dessa AAPEN aqui e dessa AAPB, que se você olhar aqui, né? A Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, que concordância, não, nacional é da associação. Por que então não a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas, né? Mas enfim, e a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, e eu te pergunto, não é mais ou menos a mesma coisa, né? Inclusive, ambas as associações funcionaram no mesmo lugar, no mesmo endereço, de fato, ao mesmo tempo. Então, é a mesma coisa na prática, só que abre margem para ver
múltiplos descontos ou descontos diferentes aí dentro das possibilidades que eram abertas para cada associação, muito provavelmente. Então, só dessa galera aqui, dessas duas instituições, foram feitos aqui descontos, né? Pessoas físicas e jurídicas relacionadas a essa senhora aí receberam 14 milhões de reais dessas entidades associativas e de empresas aí que estão relacionadas também de maneira geral, né? E aí ela deitou e rolou, de acordo com a Polícia Federal, tá? Então ela viajou 8 vezes em 2023 e 33 vezes em 2024. Foi para Dubai, foi para Paris, foi para Lisboa, né? Pois bem, claro, é fácil. Ir para esse monte de lugar com o dinheiro dos outros é tranquilo de fato, né? E tem 6 pessoas ali que acompanhavam ela com muita frequência nessas viagens. Enfim, vai ter mais gente aí sendo investigada, né? Porque olha só, foram 211 mandados desse tipo, parecido com o que pegou essa mulher aqui, em 13 estados e no Distrito Federal. Então isso é generalizado, meu amigo. Vai ter para tudo quanto é lado esse tipo de treta acontecendo. E aí, é claro que, na medida em que o nível do que estava sendo feito vai ficando mais claro, mais problemática se torna a omissão dos órgãos responsáveis nisso aí. E o Ministério da Previdência Social fechou os olhos totalmente para os problemas que foram alertados pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União, pelo próprio INSS, por gente da mídia de maneira geral, enfim, né? O que não faltaram foram avisos a esse respeito, simplesmente não quiseram fazer nada de fato, né? Enfim, é claro que a direita tem que fazer isso aqui, colar a culpa disso no governo Lula, porque é culpa do governo Lula de fato, né? Enfim, então, o pessoal fala aqui, inclusive, do sindicato do irmão do Lula. Outro problema grande para o Lula nessa história aqui também, né? O Frei Chico, né? Enfim, esse sindicato aqui foi alvo de investigação, né? E então, não dá para saber se ele vai ter algum tipo de relação nesse sentido aqui, né? Enfim, o tempo vai dizer provavelmente, porque muita coisa vai vir à tona ainda, né? Já os deputados do PT querem culpar o Bolsonaro por esse problema aqui, falando, né, que essas fraudes começaram lá atrás, que o grande problema aconteceu lá atrás, né, 2019, 2020, 21, 22, mas os números mostram que, de fato, a maior parte do desembolso aconteceu em 2023 e 2024. E os avisos de que isso estava acontecendo se deram principalmente em 2023 e 2024. Então, não há o que se questionar a esse respeito aqui. O governo Lula é o grande culpado nessa história aqui, né? É claro que a coisa se tornou muito mais escandalosa sob o governo Lula, provavelmente porque o cenário se tornou muito mais favorável para sindicatos, para associações e, é claro, né, para todo esse pessoal que faz até hoje um lobby para o retorno do imposto sindical e coisas do tipo. Isso aqui virou um prato cheio para essa galera sindicalista e quem gosta disso realmente é o governo Lula, né? Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.